Olá, meu nome é Márcia Doro, eu sou professora de português e eu tenho trazido para vocês alguns assuntos de gramática que podem refletir na sua escrita aí na internet. Nós estamos vivendo um momento bem delicado em termos de português porque as pessoas hoje exibem o que elas sabem. Muitas vezes eu imaginava que uma certa pessoa escrevesse muito bem porque ela fala bem. Quando eu vou ver, a mensagem dela traz erros graves, erros crassos, e esses erros depõem contra a pessoa. Agora você está exibindo o seu conhecimento. Se você escrever errado, a pessoa fala: nossa, ela é professora de português e errou isso. Eu não posso. E eu erro, mas eu tento não errar. E quando você for escrever, mesmo que informalmente, é importante você evitar um erro para que a pessoa não pense mal de você. Puxa vida, você ficou tanto tempo na escola e até hoje você não domina isso? Elas pensam assim, todos pensam assim. Não pense que alguém te dá um desconto. Alguém fala, não, é porque estava com pressa e tudo. Existe uma coisa muito importante que se chama erro óbvio. Esse erro óbvio, geralmente, é um erro de digitação. Vamos supor que eu vou escrever amor. E, sem querer, eu escrevo A-M-R-O. Vai sair ambro. Puxa vida, não é possível que eu não saiba escrever amor. E essa é uma das primeiras palavras que a pessoa aprende. Está claro que foi um erro de digitação. Nós chamamos de erro óbvio. Agora, se você escreve uma palavra trocando as letras, em vez de C, você coloca, em vez de C cedilha, coloca S, em vez de um S, coloca dois e troca tempos verbais, algumas coisas assim, esse tipo de erro depõe contra você. Esse tipo de erro pode chegar a alguém que vai falar mal de você. E nós queremos estar bem. Nós queremos mostrar que nós estamos bem. Por exemplo, quando eu chego aqui, eu vou conversar com você aí de trás, né? Você aí que está me assistindo. Aí você fala assim: oh, hoje ela colocou uma roupa vermelha, o brinco está combinando, o batom também. Imagine se eu chegasse aqui do jeito que eu estava há pouco tempo, porque eu sou dona de casa também, além de professora, e estava ali tentando lavar as vasilhas do meu almoço. Aí, certamente, eu não vou colocar uma roupa tão boa, ou um brinco, ou batom. Eu vou fazer aquilo muito rápido ali para poder fazer mais coisas. Então, nós somos poliglotas na própria língua. Isso é o correto. É você saber em que tempo você vai usar tanto a sua linguagem quanto a vestimenta, a sua aparência. É assim que funciona. Não adianta você falar, mas que coisa mentirosa, quer dizer que ela sempre tem que estar assim. É assim. É assim a nossa sociedade. As aparências abrem portas. Se você for uma pessoa que fala bem, gesticula bem, articula bem as palavras, isso vai abrir portas para vocês. Imagine se eu fosse uma professora de português que falasse desse jeito assim, com a boca assim fechada. Isso não combina com o professor de português. O professor de português tem que abrir a boca para falar, tem que falar todas as palavras. Se é um bom professor, é para falar a língua e passar a língua para as pessoas. Então, capriche na sua atuação, porque certamente, mesmo você não sendo um professor de português ou de qualquer coisa, você é uma pessoa, um ser humano. Essa é a sua estampa. Aqui você vai passar a imagem para a pessoa para saber se você tem cultura ou não. Acabo de receber um rapaz na minha casa e ele falou assim comigo que se chamava Aleph. Aí eu falei, que interessante seu nome. Aí ele falou assim, não gosto, porque eu trabalho no seguro, eu tenho um seguro residencial, e ele falou assim, toda vez que eu chego na casa de alguém, ela fica com dificuldade, fala, como é que é? E tal, eu nunca ouvi esse nome, e aí fala outros nomes e tudo. Eu falei, gente, Aleph é o nome da letra A em hebraico. Aliás, antes de trazer essa informação, eu falei com ele assim,
certamente você sabe o significado do seu nome, né? Aí ele falou, já me falaram que a letra A é em braille. Meu Deus, letra A em braille. Aí eu falei, você sabe o que é braille? Ele não sabia que braille é a linguagem dos cegos ali, quando vem os pontinhos para uma pessoa com deficiência visual ler pelo tato. Chama-se braille, que é o nome da pessoa que criou esse alfabeto. Não tem nada a ver. O Aleph é o nome da letra A em hebraico. Então, gente, viram? É um erro bobo, tolo, possível, ninguém nasce sabendo, mas principalmente sendo uma coisa sobre você. Comece a perceber coisas sobre o seu nome, qual é o significado do seu nome, significado do nome dos seus filhos, do nome da rua. Isso é cultura. Você pode achar que é uma cultura inútil, mas não é. Isso é sobre você, que é a pessoa mais importante do mundo. Então você precisa saber sobre as suas coisas, as coisas que rodeiam a sua pessoa, principalmente você, que é o principal. E hoje eu vou trazer um assunto recorrente, infelizmente, porque eu tenho visto na internet muitas pessoas que trocam essas palavras. O infinitivo se tornou difícil. Aliás, eu, como sou professora de inglês também, muitos estrangeiros chegam para mim e falam assim, Márcia, brasileiro não sabe o que é infinitivo. Eu trabalho muito com americanos. Aí eles querem entender, porque a nossa conjugação realmente é muito complexa. Aí se você fala um verbo qualquer com eles, eles falam assim, qual é o infinitivo? O infinitivo? Alguma coisa assim. O brasileiro fala, sei lá, o que é isso? Gente, se uma pessoa chega para você e fala assim, comeríamos, um estrangeiro fala, comeríamos? Que verbo é esse? Aí ele quer saber qual é o infinitivo, o nome do verbo, comer. Pronto, é só isso. O infinitivo normalmente termina em ar, ir. E tem também uns que terminam em or, porque são derivados do er. Só aqueles que terminam em por vem de poir, mas são ar, e ir. Então pode saber que o nome do verbo geralmente tem ar, ir, com ar. Cantar, beijar, pular, com comer, sofrer, com ir. Partir, sorrir, dormir. E com or eu já falei, compor, pôr, repor, supor. E assim a gente fica conhecendo os verbos. Você tem que ser bem familiarizado com os verbos, com as palavras da nossa língua portuguesa. Quando você fala bem, quer dizer que você escreve naturalmente melhor do que fala. Deveria ser, né? Então, preste bem atenção. A pessoa que troca estas palavras, estes verbos, estar, pode parecer óbvio, mas tem muita gente boa aí que tá escrevendo assim, quero estar na sua casa às 6 horas. Quero estar, não pode. Eu quero estar na sua casa. Então, você fala, nossa, mas realmente eu faço muita confusão. Às vezes eu coloco o R onde não vai. A minha dica é a seguinte, primeiro a pronúncia. Tente imaginar como é realmente que você vai falar, com R ou não. Geralmente, quando você coloca uma vogal logo depois, você fala, por exemplo, se fosse A, uma próxima palavra que começa com A, aqui. Quero estar aqui, estar aqui, estar aqui. Tem o som do Rá. Quero estar aqui. Se for com E, quero estar entre 6 ou 7 horas naquele lugar. Quero estar entre, tá? É lógico que na hora de falar, principalmente eu que sou mineira, o mineiro fala sempre assim, estar, querer, fazer, nós falamos assim. Isso aí não depõe contra a nossa imagem, porque é o nosso jeito de falar. Quando você come essa letra R, na fala, não
denuncia tanto, mas na escrita é feio, gente, por favor, na escrita é feio. Então tente ler como se a frase, como se aqui tivesse uma vogal, para você ver se vira arareriroru, para ver se ali cabe alguma coisa, tá? Se mesmo assim essa dica não deu certo, troque com um verbo que não tenha só essa diferença do R e do acento, por exemplo. Um verbo que é assim, que é bom para você trocar, é o verbo fazer. Por quê? O infinitivo do verbo fazer é fazer. O verbo conjugado é faz. Fazer e faz. Eles estão para estar e estar. Tenho certeza de que você não vai trocar isso. Quero fazer uma gentileza para você. Quero fazer uma gentileza para você. Se é quero fazer, tem certeza de que na hora de escrever você não vai escrever quero faz uma gentileza para você. Se você comete esse tipo de erro, você está precisando ser realfabetizado, porque alguma falha houve aí. Quero fazer. Então, na dúvida, tente, principalmente quando você estiver escrevendo. Escrever é uma coisa que se faz lentamente. Para você escrever alguma coisa, você tem que estar preparado, tem que estar com pelo menos um papel na sua frente, uma caneta na sua frente, ou um celular para você digitar. É coisa que demanda tempo, é diferente de você falar rápido. Falar rápido, você fala de qualquer jeito, fazer, comer e tal. Mas na hora que você vai escrever, aí tem que colocar todas as letras. Ninguém vai, vou escrever. Isso não procede. A pessoa que escreve assim, certamente, ela tem algum problema, um problema sério, assim, até de sensibilidade, de bom gosto, sabe? Porque a não ser que seja uma coisa bem regional, por exemplo, no Brasil nós temos um personagem que se chama Chico Bento, aí ele fala bem próximo do mineiro, fazer, aí tem essa representação. É uma coisa própria da linguagem dele, mas você vai escrever. Imagine só se eu for escrever assim, quero fazer. Você vai, para escrever fazer, você é obrigado a parar aqui e pôr um acento circunflexo. Ou seja, se é porque tá com pressa, não tem razão, porque fazer, você também só coloca um R. O mesmo trabalho que você tem para pôr esse R, você tem para pôr esse acento circunflexo. Então, isso mostra que você não sabe escrever. Sinto muito, mas essa palavra você não sabe escrever. Então, cuidado, muito cuidado. Tente trocar. Eu sei que existem vários problemas com isso. A pessoa tem problema, por exemplo, com o verbo dar. Ela não sabe se é dar ou dar. Então, imagine só. Dar é o infinitivo. E dar é o verbo conjugado. Eu vou dar. Ele dá. Ela dá. Então, imagine só. Eu vou dará, daré, dari, daró, daru. Tá? Eu vou dar uma festa amanhã. Eu vou dar. Aí, mas mesmo assim não sei. Pense no faz e no fazer. Se fosse o faz ou fazer, você não falaria eu vou fazer. Ou você iria falar eu vou faz. O dar está para o fazer, assim como o dar está para faz. Basta trocar. Ou seja, troque por um verbo que tem uma diferença gritante, como fazer e faz. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Você vai falar dar certo ou dar certo? Vamos trocar por fazer? Tem que fazer certo. Você não falaria tem que fazer certo. Não cabe. Então,
é com a letra R no final. Volte esse vídeo quantas vezes você precisar, até que isso entre na sua cabeça. Mas não erre mais, por favor, por favor. Capriche, é tão bonito uma coisa bem escrita. Quando você coloca um cartaz na frente da sua casa, cartaz não, uma faixa na frente da sua casa, um letreiro, aí você vai e escreve errado, todo mundo sabe. Nossa, é uma professora e não sabe escrever. Então, olhem bem, vou falar uma coisa muito séria que eu tenho visto aí, principalmente os africanos. Na África, eu tenho visto que existem muitos livros de caligrafia. E o correto é assim, ó. Dão-se aulas de caligrafia, ou seja, as aulas são dadas, Você não pode falar, não pode falar dá-se aula. Desculpa, dá-se aulas. Se for uma aula só, tudo bem, dá-se aula de caligrafia. Aqui, dá-se aula de caligrafia todos os dias. Se você chegar aqui, dá-se aula de caligrafia, ou seja, é dada uma aula de caligrafia. Mas se for no geral, que geralmente a gente põe assim, né? No plural, você vai falar: dão-se aulas de português, dão-se aulas de piano, dão-se aulas de caligrafia. Por favor, não coloque dá-se aulas. Porque se você colocar dá-se aulas, você vai ensinar caligrafia, mas o português deixa a desejar. E isso é feio. Como você é um professor de caligrafia e não sabe conjugar um verbo, na hora de falar é perdoável, na hora de escrever não. Escrever você faz com tempo, com cuidado, com carinho, caprichando a letra. Estamos combinados? Você me conhece direito? Eu tenho vários vídeos sobre assuntos importantes aí na internet. Eu tô no Face, no Instagram, no YouTube, no TikTok, tô em todas, porque eu quero ajudar as pessoas. Eu tenho um dom. Eu sou evangélica. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Esse dom eu recebi. Ele me deu. Deus me deu. E o certo é eu devolver a Ele. Eu fiz desse jeito assim, pus as minhas mãos para Ele e falei: Senhor, eu quero levar o meu conhecimento aonde o Senhor quiser me levar, aonde o Senhor quiser me usar. Então, se Ele quer me levar aí, na sua casa, nesse lugar que você usa para estudar, abra o seu coração. Olha as coisas que eu tenho postado, que são com todo carinho. Eu faço como se ele estivesse aqui na minha frente, assim, eu falasse assim: eu vou fazer o melhor que eu puder para o Senhor, porque eu sou grata pelo dom que o Senhor me deu. Eu quero que você tenha essa prática também. Você vai ser útil para a sociedade. Quem diria que Márcia Doro daria aula para africanos? Eu tomei um amor pelos africanos. Como eu amo os meus alunos. Todas as pessoas que passam por mim falam: eu fui seu aluno.